Você tem dificuldade em ser persistente naquilo que você começou? Ou na verdade a sua maior dificuldade é mesmo em começar? Ter uma boa rotina é crucial para alcançarmos resultados a curto e a longo prazo. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre rotina. Eu quero tomar como texto base Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Eu gravei um vídeo há um tempo aqui no canal onde eu analiso o texto de Zacarias 4, versículo 10, que vem nos falar que Deus se alegra em ver a gente começar a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E naquele vídeo o meu foco foi chamar a atenção para a necessidade de começarmos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que o nosso começo não seja grandioso. Mas no vídeo de hoje eu quero focar naquilo que vem depois do começo, que é o processo. Até porque muitas vezes o primeiro obstáculo, que é começar, é vencido, mas o segundo obstáculo, que é persistir, muitas vezes tem barrado o nosso progresso. Esse texto que lemos vai nos falar a respeito do crescimento de João Batista, o predecessor de Jesus, aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse. É muito interessante quando paramos para olhar que João Batista é apenas 6 meses mais velho que Jesus. Ou seja, ele começou seu ministério pouco tempo antes que Jesus aparecesse no cenário público de Israel. Os estudiosos afirmam que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos. Eles chegam a essa conclusão ao estudar os reinados dos imperadores e os governadores daquela época, bem como as Páscoas que Jesus comemorou. Então, se o ministério de Jesus foi curto, o de João Batista foi mais curto ainda. Alguns chegam a afirmar que ele durou apenas 6 meses. Não podemos ter certeza de quanto tempo exatamente o ministério de João Batista durou, mas podemos ter certeza que foi um ministério curto. Outra coisa que nos chama a atenção, e é nisso que eu gostaria de focar o vídeo de hoje, é a importância da preparação. João Batista se preparou por 30 anos para um ministério que durou pouco tempo, mas os seus esforços não foram em vão. Ele participou da maior missão de todos os tempos, a salvação da humanidade, preparando o caminho para o Messias, para Jesus Cristo. Além disso, ele foi chamado pelo próprio Deus, em Mateus 11, no versículo 11, de o maior profeta nascido entre os homens. Portanto, a preparação é vital para que alcancemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas muitas vezes o processo parece ser tão tedioso que evitamos começar. Mesmo aqueles que iniciam, frequentemente desistem devido aos constantes tropeços em se manterem perseverantes, acabando por ignorar a importância da preparação. Portanto, conhecer os nossos limites é fundamental para criarmos uma rotina e estabelecermos objetivos que desejamos alcançar. Não adianta você estabelecer uma meta inalcançável. Por isso, o primeiro passo na preparação é nos conhecermos. Em que horário você é mais produtivo? Quais são as suas aptidões? Quanto tempo você precisa para criar um hábito? Então, se você nunca estudou na vida, não ache que você vai começar estudando 5 horas por dia. Então, comece com pouco. 1 hora de estudo por dia já é muito para quem não estuda nada. É claro que existe aquelas pessoas que são obrigadas a aprenderem a estudar várias horas do seu dia. Eu mesmo fui um desses que foi obrigado a aprender a estudar várias horas na marra quando eu entrei na faculdade. A parte inicial do processo é responsável por criar hábitos. Ou seja, de início, não foque nos resultados, mas em criar um determinado hábito. Eu falei sobre estudo, mas isso vale para tudo. Para leitura, para academia, para aprender um novo idioma. Outro grande problema que acontece nas primeiras semanas é o desejo incontrolável de ver resultado em curto prazo. Ou seja, a pessoa mal começou a ir na academia e já quer ter um shape de um cara que está lá há 3 anos. Isso chega a ser cruel com aquelas pessoas que passaram tanto tempo para conseguir esses resultados e também cruel com nós mesmos. Você não irá alcançar em pouco tempo aquilo que as pessoas demoraram anos para conseguir. Ainda que você tenha uma genética absurda, você não vai conseguir ser um Mr. Olímpia em 2 semanas. Portanto, foque nos resultados em longo prazo. Se você ler apenas 3 capítulos da Bíblia por dia, você irá terminar de lê-la em pouco mais de 1 ano. No entanto, o primeiro dia de leitura vai te levar apenas de Gênesis 1 até Gênesis 4, o que pode parecer pouco. No entanto, em 5 anos lendo a Bíblia diariamente, você vai ter lido ela inteira quase 5 vezes. Nós tendemos a subestimar os resultados a longo prazo e superestimar os resultados a curto prazo. A espera e preparação são vitais para que o nosso sucesso no futuro não nos destrua e se torne fracasso. Quando falamos sobre mudança de vida, não queremos dizer que você vai viver a vida dos seus sonhos semana que vem, mas que através de um processo diário, você dará os passos necessários
diários, ainda que pequenos, em direção ao cumprimento do seu objetivo. Antes você não estava fazendo nada e hoje você está caminhando em direção a eles. Não despreze o processo, ainda que ele seja demorado. Grandes conquistas exigirão muito esforço. Foram necessários 30 anos para que João Batista e Jesus começassem o seu ministério. E pode demorar algum tempo até que você atinja os seus objetivos. Mas é importante que através do processo você obtenha estrutura para aguentar aquilo que você sonha. Então foque no processo e na rotina. Muitas vezes a rotina pode parecer tediosa, como se ela não estivesse te levando para lugar nenhum, enquanto parece que todos ao seu redor estão aproveitando a vida. No entanto, isso não é verdade. Aqueles que fazem hoje o que ninguém quer fazer, farão amanhã o que ninguém pode fazer. Portanto, é através da rotina que você encontrará direção e propósito na sua vida. Como diria Lewis Carroll, aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, embora a vida daquele que vive o lema "deixa a vida me levar" pareça ser mais legal ou mais divertida que a sua, o tempo realmente mostrará quem estava construindo um futuro sustentável. O sociólogo norte-americano Richard Sennett vai ilustrar em uma frase muito bem o que eu estou querendo dizer. Imaginar uma vida de impulsos momentâneos, de ações de curto prazo, destituída de rotinas sustentáveis, uma vida sem hábitos, é imaginar de fato uma existência vazia. Por isso, ainda que pareça que você está vivendo a vida de forma errada, o tempo mostrará realmente quem está vivendo a vida de forma errada. Embora os resultados em curto prazo pareçam ser imperceptíveis, os resultados a longo prazo serão inquestionáveis. Uma boa analogia que podemos fazer é comparar com a forma como um pai e uma mãe percebem o crescimento de seu filho. Por conviverem com ele diariamente, é difícil notar o crescimento gradual. E da mesma forma acontece conosco. Na primeira aula de inglês, aprendemos muita coisa, até porque partimos do zero. Porém, ao longo do processo, pode parecer mais difícil notarmos a nossa evolução. Porém, assim como uma pessoa que não acompanhou o desenvolvimento da criança se surpreenderá ao ver o seu tamanho, assim também as pessoas ao nosso redor perceberão a nossa evolução de maneira mais clara do que a gente. E por último, eu gostaria de falar sobre a necessidade de nos perdoarmos quando erramos. Muitas vezes somos duros demais quando erramos na nossa rotina, mas precisamos nos perdoar e nos levantar. Ainda que um dia ou outro você não conseguiu cumprir a sua rotina, isso não apaga o que você vem fazendo. Uma nota vermelha em meio a 10 boas notas não significa que você é um péssimo aluno, mas que você não estava em um dia muito agradável. Então, se você acordou fora do prazo, não abandone totalmente a sua rotina. Ainda que você não vá cumprir todas as suas metas diárias, pouco é melhor do que nada. Estudar 2 horas, ainda que não seja o seu objetivo final, é melhor do que não estudar nada. Por isso, aumente o seu limiar para frustrações. As coisas não irão acontecer exatamente da forma que imaginamos. Não vivemos em um mundo ideal, mas o ideal é que levantemos e comecemos novamente. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, assine também o sininho das notificações para quando eu postar o próximo vídeo você seja notificado. Se existe uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, envie para ela. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, deixa ela aqui embaixo. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!